Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre a lição de anatomia escrito pela autora Nina Siegel. A lição de anatomia vai contar pra gente a história por trás de um dos quadros mais famosos da história da arte, né, mundial, que é o A Lição de Anatomia, do Dr. Tulp, que foi pintado pelo pintor holandês Rembrandt. Vocês já devem ter ouvido esse nome em algum lugar, em algum momento na vida de vocês, seja na escola, enfim. O Rembrandt foi um dos grandes pintores, tanto do século XVII quanto do mundo inteiro, e esse quadro aqui, que é a capa do livro, é um dos mais famosos dele, e então a gente, nessa leitura, conhece a história por trás desse quadro, como que tudo foi funcionando para que esse quadro acontecesse no ano de 1600 e alguma coisa, que eu não me lembro agora. Bom, então a gente começa a história conhecendo um pouco sobre a vida do homem que está na cama, né, o morto, né, o homem que foi morto, que está sendo autopsiado na aula de anatomia do Dr. Tulp, e a gente vai conhecer então a vida, né, a história desse homem enquanto um ladrão, enquanto um andarilho e tudo mais, até o momento em que ele é condenado à morte, já que naquela época isso era muito comum, de as pessoas serem condenadas à morte dependendo do seu delito. Então ele foi condenado à forca junto com outro homem que acaba se safando ali no último momento, e ele acaba por ser morto na forca, e o seu corpo é levado então para a aula de anatomia do Dr. Tulp, que é esse homem aqui, quem está fazendo a dissecação no braço do Ares, que na verdade Ares é o apelido pelo qual ele fica conhecido ali nas redondezas pelas artimanhas dele com relação a roubos e tudo mais. Mas o nome dele na verdade é Adrian, e ele tem uma mulher, que na verdade não é a mulher dele, eles não são casados nem nada do tipo, mas ela tá... eles tiveram um relacionamento e ela tá agora grávida do filho dele, e a gente também acompanha então a perspectiva dela, tudo que ela tá passando na vida dela por ter se envolvido com ele, e também o quanto ela gosta, se importa com ele. Então a gente acompanha ela tentando fazer com que ele não vá pra forca, né, tentando, enfim, poupar a vida dele. E também, por outro lado, a gente acompanha a vida do próprio Rembrandt sobre as construções das obras dele, sobre como ele vivia naquela época, e a gente conhece até um pouco do passado da história desse artista pela própria voz, assim, na ficção. E é interessante também que a gente tem aqui a perspectiva de outros personagens secundários que não necessariamente são principais, tem presença principal na história, mas cuja presença é sim importante e vai culminar em algum momento, em algum acontecimento importante da história. Então todos os pontos de vista de cada um desses personagens deixam a história extremamente rica em detalhes. Então a gente vê o lado da história de várias pessoas, e nesse sentido a história pra mim foi muito bem encaixada e desenvolvida, por a gente ter essa diversidade de narrativas e a gente ter esse monte de informação. E também uma coisa interessante que a gente tem é que não são narrações, na verdade, de personagens, mas são notas de uma conservadora, que não vai dar pra ver, mas ao longo da leitura a gente vai encontrando algumas notas de uma conservadora, que é uma conservadora de arte, né, de obras de arte de um modo geral, e ela tá trabalhando na obra do Rembrandt, nesse quadro, né, em fazer a conservação do quadro e tudo mais, e ela vai analisar esse quadro, inclusive pegando alguns pigmentos, e a gente vai acompanhando com ela descobrindo como que o quadro foi montado em questão da química das tintas, e como que o pintor fez alguma coisa e depois ele se arrependeu e voltou atrás e fez de outra forma. Então quando ela faz essa análise do quadro, ela vai também linkando a análise que ela faz com a história da época, né, a história das pessoas que viveram ali naquela época, as pessoas envolvidas na produção do quadro de alguma forma, inclusive a história do Ares, né, do Adrian, que é o homem, né, que no caso foi pra forca e acabou tendo o corpo sendo autopsiado pelo Dr. Tulp. E essas notas da conservadora fez com que a história fictícia, a história criada pela Nina, ficasse muito mais real, já que muitas das coisas que a conservadora descobriu ao longo da investigação dela do quadro batia muito, né? Teve toda aquela questão de os panos estarem entrelaçados, né? Os fios estarem entrelaçados para
construir esse pano todo que é a história. Então uma coisa tá conectada, muito bem conectada com a outra, na verdade. É um livro que eu super recomendo pra todas as pessoas, principalmente pra quem tem, né, aquele gosto a mais, assim, pela arte, pela história da arte, e também para as pessoas que gostam de livros que são construídos, assim, por narrativas diversas e que também, que aí uma das coisas mais legais, gostam de livros com personagens reais, né, históricos reais, que aqui na verdade não tem só o Rembrandt e o Dr. Tulp, tem também aqui no livro a presença do Descartes, que é o matemático e o filósofo que revolucionou o mundo, e ele tá presente na história, ele tem uma participação na história que não é assim das mais relevantes, mas ele aparece e é muito incrível. E inclusive na história do livro diz que o Descartes está nesse quadro, ele foi pintado aqui porque ele estava presente na lição de anatomia, mas eu não sei dizer quem é, eu não sei dizer qual dos homens, aqui atrás também tem dois. Eu não sei dizer qual desses homens que foram retratados na obra do Rembrandt é, na verdade, o Descartes, mas eu achei isso muito genial e eu, inclusive, preciso procurar para poder ter certeza de quem é o homem aqui no quadro, que é muito instigante. Eu não sei vocês, mas eu acho essas coisas muito interessantes. Bom, gente, então é isso. Fica aí uma dica pra vocês de um romance que vai intercalar diversos tipos de narrativa, que vai intercalar personagens fictícios e personagens que aconteceram. É claro que com toda aquela dramaticidade que a ficção traz pra que a gente fique preso na história, mas que tem ali os seus pontos de verdade, né, e de veracidade na história da arte e na história do homem, de um modo geral. Então fica aí a minha super indicação pra vocês. Se vocês gostaram do livro e têm interesse em adquirir, aqui embaixo no box de informações tem o link pra compra, que comprando por lá vocês ajudam o canal com uma pequena comissão. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro, se você tem interesse em ler, ou se você já leu e o que você achou da leitura. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação, e se você gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das próximas novidades. Eu vejo vocês então no próximo vídeo, um grande beijo e até lá, tchau!